Glórias a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia. Vamos ler novamente o texto. Vou levantar só um pouquinho, pastor, aqui, ó. Aí, tá ótimo, pastor. Obrigado. Ok, eu abaixo aqui. Isso. Vamos ler novamente o texto de 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Eu quero ler alguns versículos, além do versículo de número 30. Quero ler a partir do versículo de número 26. 1 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-o e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamem em altas vozes. Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Versículos 36 ao 38. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Podeis assentar, meus irmãos, por favor. Glórias a Jesus por estarmos reunidos mais esta manhã. Já fomos ministrados através da instrumentalidade do presbítero Clemerson, que nos trouxe uma excelente palavra da parte de Deus para a nossa vida espiritual, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, uma palavra de exortação para a nossa vida, uma palavra de alerta e, com toda certeza, uma palavra que, se aplicada à nossa vida, vai trazer grandes frutos para todos nós. Glórias a Jesus pela vida do pastor Gladstone, por este trabalho, por cada um dos irmãos que se dispuseram a estar aqui. Glórias a Jesus por tudo. Hoje a Gil está comigo. Ontem eu falei com vocês que a gente chegou muito cansado, mas a gente
Hoje ela veio e vamos ficar junto aí até a noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, a mim me cabe nesta manhã, como já disse aqui o pastor Gladstone, falar sobre, na apostila aí, na página de número 6, não é? Página de número 6. O altar é um lugar que deve ser cuidado e preservado. E também na página de número 7. Aliás, começa na página 6 e depois na página de número 7, falar sobre a vida financeira do cristão no altar de Deus. Eu quero assim, de propósito mesmo, e pensando ser mais útil para esse momento aqui, dentro daquilo que já temos tratado, e pensando no que eu quero tratar ao finalizar a minha fala aqui, eu quero iniciar falando aí sobre a vida financeira do cristão no altar de Deus. A vida financeira do cristão no altar de Deus. Uma das áreas mais difíceis de nós entregarmos no altar de Deus é a nossa vida financeira, por diversas razões. E o que eu quero é que a gente entenda estas razões para que a gente possa vencer estas dificuldades e realmente entregar também a nossa vida financeira no altar de Deus. Porque é difícil, deixa, aliás, substituir a palavra difícil pela palavra desafiador. A Gil já balançou a cabeça assim para mim, porque eu aprendi que sempre que a gente for pensar em algo difícil, a gente tira a palavra difícil e usa o termo desafiador. Por quê? Porque quando eu falo que algo é difícil, o meu cérebro entende que é difícil e ele para. Quando eu falo que é desafiador, ele entende que é um desafio e se prepara para vencer aquele desafio. Então, é uma questão de estudar o comportamento humano e perceber estas coisas. Não tem nada místico nisso, tá ok? É uma questão realmente de trabalharmos a nossa mente, o nosso intelecto, de falarmos a nós mesmos aquilo que precisamos fazer. Aliás, falando nisso, até antes de falar aqui porque é desafiador entregar a vida financeira no altar de Deus, se tem uma coisa que nós precisamos entender como seres humanos, é como o nosso cérebro funciona, como a nossa mente funciona, porque isso vai refletir em tudo na nossa vida, em todas as coisas da nossa vida. Existem pessoas, por exemplo, que dão muitos estímulos negativos ao seu cérebro. Pessoas que tudo para ele, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Eu tinha uns 14 anos de idade, mais ou menos, eu fui trabalhar no escritório de uma fábrica de imóveis, lá na minha cidade, em Governador Valadares. E eu cheguei para trabalhar, e eu já tinha feito alguns cursos na área administrativa, que na adolescência eu fiz, e aí eu cheguei para trabalhar, e o meu patrão, ele me perguntou algumas coisas se eu sabia, e algumas coisas eu sabia, e tudo que eu não sabia fazer, ele me perguntava, você sabe fazer isso? Se eu não sabia, eu dizia assim, Juliana, eu não sei, mas se você ensinar, eu aprendo. Você sabe isso? Não sei, mas se você me ensinar, eu aprendo. Você consegue? Consigo. Mas você sabe? Não, mas se você me ensinar, eu aprendo. E aí, no final, ele falou, vou te dar um emprego, porque eu te perguntei, e a maioria das coisas que eu preciso que você faça, você não sabe. Mas você falou que se eu te ensinar, você aprende. Então, eu vou te dar um emprego, porque eu vou te ensinar, e você vai aprender do jeito que eu preciso que você saiba. Nós precisamos aprender, e eu repito, isso não é algo místico, nós precisamos aprender a dar estímulos positivos para a nossa mente. A dizer para nós mesmos, não, eu vou conseguir, vai dar certo. Tem gente que dá muito estímulo negativo, eu não consigo, eu tenho essa limitação, eu tenho essa dificuldade, isso é muito difícil para mim, que não sei o quê.
Então eu aprendi o seguinte: aquilo que te desafia é para te fazer vencer, não é para te parar. Isso para a nossa vida cotidiana. Então vamos lá, por que é tão desafiador entregar no altar de Deus a nossa vida financeira? Primeiro, entenda que a nossa vida financeira, ela está dentro, na nossa mente, aqui no nosso cérebro, ela está dentro de algo muito importante para a nossa vida, que faz parte de um instinto que Deus nos dotou. Quando Deus criou o ser humano, Deus nos dotou de alguns instintos. O que são instintos? São coisas que nós fazemos sem perceber. São instintos. É claro que nós seres humanos temos o intelecto. Os animais também têm instintos, animais irracionais também têm instintos. E alguns dos instintos que nós temos, eles também têm. Então, instintos são importantes na nossa vida porque eles nos ajudam naquelas áreas que Deus colocou em nós esses instintos, nas áreas em que somos dotados desses instintos. Um dos instintos que nós temos é o instinto de sobrevivência. Isso é um instinto. A gente luta para sobreviver. Todos os seres criados por Deus têm este instinto. E a área financeira está dentro do nosso instinto de sobrevivência. A gente sabe que nesse capitalismo que nós vivemos, no mundo que vivemos hoje, aí que não venha ninguém também falar, então a gente tem que viver o socialismo. Não, porque os líderes dos países socialistas vivem, na verdade, um estilo de vida capitalista. Então, esse negócio de o socialismo, que não sei o quê. Os líderes, eles até pregam uma coisa, mas, na verdade, eles tiram férias dos países capitalistas. Eles vivem as luxúrias dos países capitalistas. Então, não existe esse negócio do socialismo, vai ser no céu. No céu que todo mundo vai compartilhar das mesmas coisas. Aqui, não. Então, é um instinto de sobrevivência e a gente sabe que nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos de dinheiro, de recurso financeiro. Nós precisamos de dinheiro para a gente sobreviver. Então, a nossa vida financeira está dentro desse instinto que nós temos de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência nos faz lutar de todas as formas para a gente conseguir sobreviver. O instinto de sobrevivência, e é claro que eu estou falando isso, lutar de todas as formas justas. O instinto de sobrevivência é que vai fazer com que o nosso corpo sofra transformações, fazer com que a nossa mente se adapte a condições. Esses dias eu estava conversando com eu, a Gil e mais um casal de irmãos, obreiros, estávamos conversando sobre algumas questões que as pessoas enfrentam para estar aqui nos Estados Unidos. Pessoas que às vezes vêm, pelo México, vêm por outros caminhos e chegam aqui. E aí tem algumas pessoas que quando chegam aqui com visto e tal, e depois ficam, dizem assim, se fosse para vir pelo México, eu não viria. Aí eu disse, não viria porque não precisou que você viesse. Porque se realmente precisasse, se fosse uma necessidade realmente, se fosse o único caminho, eu estou falando para gente que entende disso aqui, sabe que o nosso instinto de sobrevivência nos transforma e nos faz viver aquilo. Eu tenho certeza que talvez alguns dos irmãos estão me ouvindo, ou pessoas que vocês conhecem, falam, como que eu consegui enfrentar aquela situação? Hoje eu não faria isso de novo, não. Faria, se fosse a necessidade. Faria, porque o instinto de sobrevivência faz o nosso corpo se voltar, a nossa mente se voltar para aquilo, e a gente faz o que é necessário. O que nós precisamos entender é que o instinto de sobrevivência, ele é realmente importante, porém, mais importante do que o nosso instinto de sobrevivência é a nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus. E eu falo que nós muitas vezes não temos um problema de fé, porque fé é crer que Deus pode, crer que Deus faz. Nós vivemos, às vezes, na vida cristã, um problema de confiança,
Porque confiança é a convicção de que Deus vai fazer por mim. Uma coisa sou eu saber, Deus pode, e nós sabemos que Deus pode tudo, para Deus não há impossíveis. Outra coisa é a convicção, não, Deus vai fazer por mim, eu tenho certeza que Ele vai fazer por mim. E às vezes o que é desafiador para nós é depositar a nossa confiança totalmente em Deus. Isso é desafiador. Eu disse ontem aqui de forma assim bem popular, falando, irmão, confia em Deus, se joga. Se joga. Eu me lembro que há muitos anos atrás, não é só alguns anos atrás mais, né? Agora eu tenho que falar que são muitos anos atrás. Eu assisti um filme do Indiana Jones. Não sei se era Indiana Jones, a Arca Perdida. Eu assisti vários filmes da série Indiana Jones. E tinha uma cena, teve uma cena de um desses filmes que eu assisti que nunca saiu da minha mente. O Indiana Jones, ele saía correndo e tinha entrado numa caverna, e as coisas desabavam, como sempre acontecia nos filmes do Indiana Jones, e uma pedra ia rolando e ele saía correndo pela caverna e chegava assim na beirada de um abismo. À beira de um abismo. E ele parava, era um lugar muito pequeno, onde ele estava com o pé, e de repente uma rocha ia empurrando ele para o abismo, ia empurrando. E ele lembrava de uma profecia que dizia que quando ele estivesse naquela situação, ele tinha que dar um salto no abismo, por fé. E então ele fecha os olhos, assim, na cena do filme, e ele deu um salto. E quando ele deu um salto no abismo, apareceu uma ponte de pedra debaixo do pé dele. E a cada passo que ele ia dando, aquela ponte ia se estendendo até que ele atravessasse do outro lado. Nós precisamos entender que fé é um salto no abismo. Confiar em Deus é um salto no abismo. Eu não estou falando de coisas irracionais. O John Stott escreveu um livro dizendo que crer é também pensar. Eu não estou falando de uma fé louca. Eu estou falando de uma fé sensata, mas que nos faz realmente confiar em Deus. Como é e quando é, sobretudo, que eu posso realmente confiar em Deus, tendo a convicção que Deus vai fazer tudo o que é necessário, quando eu tenho certeza que estou dentro de um plano de Deus. O problema é que tem pessoas que vivem, sabem que estão fora do plano de Deus, e querem confiar em Deus estando fora do plano dele. Aí a coisa não dá certo, a pessoa se frustra dizendo, não, mas eu confiei em Deus e Deus não fez o que eu precisava, o que era importante fazer, nem o que eu queria, né? Mas o que eu precisava. Mas é claro, você já estava fora do plano de Deus. Então não adianta a gente estar fora do plano de Deus. Eu digo que não adianta a gente andar no caminho errado e tentar fazer escolhas certas. Ande no caminho certo, que as coisas certas irão acontecer naturalmente. Ok? A gente tem que entender isso. Então a pessoa está fora do plano de Deus, confia em Deus, aí dá errado, ela se frustra. Então, se estamos dentro do plano de Deus e confiamos em Deus, as coisas vão acontecer. Então nós precisamos entender que é difícil realmente, é desafiador, aliás, realmente, colocarmos a nossa vida financeira diante do altar de Deus, porque isso faz parte de uma questão de sobrevivência. A minha pergunta aqui, ao iniciar essa tratativa sobre a nossa vida financeira no altar de Deus é: como deve ser a nossa vida? Todas as coisas na nossa vida. Projeta para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 31. Como deve ser a nossa vida? Qual é o rumo que a nossa vida deve tomar? Paulo ensinando a igreja de Corinto, falando sobre algumas questões de alimentação, enfim, é o contexto ali. Mas Paulo diz assim, ó, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Eu vou falar 1, 2, 3, eu quero que vocês repitam só essa última frase aí para mim. Fazei tudo para a glória de Deus. Mas repetir assim, para acordar quem porventura estiver querendo ter sono, tá bom? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. 1, 2, 3. E agora sim, até isso aí foi para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus.
Se essa última frase desse versículo 31 do capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios reger a nossa vida, todos os nossos problemas estarão solucionados. É simples. Olha como a vida cristã é simples. E tem gente que acha que a vida cristã é pesada. Ai, tem muita regra. Tem nada. Regra tem. Desde que a gente nasce, na gestação da gente tem regras. É simples a vida cristã. O que eu estou fazendo é algo que glorifica a Deus? A forma como eu vivo, a forma como você vive a sua vida profissional, emocional, acadêmica, conjugal, a sua vida cristã, a sua vida ministerial, a sua vida social e também a sua vida financeira, isto glorifica a Deus? Faz com que o nome de Deus seja glorificado? Isto é uma verdade? Se é uma verdade, estamos no caminho certo. Então, a nossa vida, dentro dessa proposta, a nossa vida financeira também tem que glorificar a Deus. Ninguém está falando aqui de exploração da fé. Ninguém está falando aqui de que você paga e Deus tem que te retribuir. Não, não é isso que a gente está falando. Eu acho até muito mesquinho quando a gente começa a falar de necessidades financeiras que a obra de Deus tem e começa a estipular valores. Ô, irmão, você podia... Um dia eu vi um irmão pedindo oferta para um culto de missões. Ô, irmão, dá lá aquela notinha de R$2 que você tem. Primeiro, quando começa a falar notinha, num diminutivo, já é um negócio assim que, né, já é meio complicado. Por quê? Porque se o nosso coração está voltado para Deus, se tudo que nós fazemos realmente vai glorificar a Deus, irmão, se o seu coração está voltado para Deus, você acha que é eu que devo estipular para você aquilo que vai glorificar o nome de Deus na sua vida? Claro que não. É você quem deve entender isso. Até porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Eu não estou falando de dízimo aqui, porque dízimo é fixo. A própria palavra já fala que é 10%. Isso aí é inegociável. E nós não temos nenhum ambiente aqui hoje para a gente tratar dessas questões de dízimos. Se são dízimos, se é só para o Antigo Testamento, se é só para o Novo. É para o Novo Testamento também, mas não cabe aqui o ambiente, o momento. Nós não temos esse ambiente teológico para tratar isso aqui, mas isso é coisa que é possível tratar. Mas, enfim, tudo que nós fazemos deve ser para glória de Deus. Lá em 1 Coríntios, 1 Crônicas, aliás, projeta para a gente, por favor, capítulo 29. Eu vou ler alguns versículos, como 3, 6, 9, 10, 14 e 17. Davi estava preparando tudo aqui para construir o templo. Deus não permitiu ele construir o templo e disse que Salomão, seu filho, iria construir. Porém, antes de construir o templo, Davi deixou tudo pronto para Salomão. E aí, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, está escrito assim: e ainda, são palavras de Davi, e ainda, porque amo a casa de meu Deus. Esta frase é chave para a gente. Davi não está dizendo assim, eu não vou dar porque eu tenho, eu não vou dar porque eu quero aparecer, eu não vou dar, não. Ainda porque eu amo a casa de meu Deus. A pergunta aqui é, o que a gente é capaz de fazer por quem a gente ama? O que a gente é capaz de fazer por aquilo que a gente verdadeiramente ama? Aí Davi diz assim, porque eu amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho. Olha que Davi não está falando assim, não, tira aí da oferta da igreja, tira aí da oferta, não, ele está tirando dele. Ele não está tirando só daquilo que pertence ao governo, ao reino, ao palácio. Não, ele deixa claro, o ouro e a prata particulares. Ele deu também ofertas digamos assim, do sistema de governo. Ele deu daquilo que pertencia ao palácio, mas ele dá daquilo que é dele, que tenho.
dou para a casa de meu Deus. Ele usa um pronome possessivo. Se a gente entender isso aqui, as coisas mudam na nossa mente. Afora tudo quanto preparei para o santuário. Versículo 6, por favor. Versículo de número 6. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. Quando eles viram Davi fazendo, aí eles disseram, nós vamos fazer também. Versículo, vocês já notaram aí, né? Gravaram aí que eu falei. O povo, olha como isso aqui é algo assim, escalonado. O rei deu, os príncipes deram. Aí o que acontece? O povo está vendo isso que está acontecendo. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. O povo aqui está envolvido. Irmãos, quando o povo se envolve, ninguém pode parar. Quando o povo se envolve, ninguém consegue impedir. Olha o versículo de número 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Versículo 14. Só o 14. Porque ele está louvando a Deus. Aí Davi reconhece. Isso aqui é uma lição para nós. Se a gente entender o recurso que você tem hoje, aqui, ó, está aqui, ó, versículo 14. Porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti. Se nós entendermos que tudo que temos vem de Deus. Ah, pastor, mas eu entendo isso. Então você precisa abrir uma janela na sua mente para compreender que a fonte de onde vem tudo que nós temos é inesgotável. Pastor, então por que Deus não me dá tudo de uma vez que Ele tem para mim? Porque se te dá, você vai se perder. Se Deus me entregar, eu vou me perder. Aí Deus tem que ir entregando. Tem que ir entregando. Aos poucos, para nós irmos aprendendo a administrar aquilo que temos. E eu estou falando aqui de vida financeira mesmo. Estou falando aqui de dinheiro, de vida financeira. Um dia desse, o irmão me perguntou, pastor, você tem muito dinheiro? Eu falei, tem muito. Deus só não me deu ainda, mas já está guardado com Ele, já me pertence. Devagarzinho Ele vai me dando, de acordo com a minha necessidade, Ele vai liberando. Mas eu tenho dinheiro que você nem imagina, que nem eu sei. Mas Deus está liberando, de pouco a pouco. Com muito trabalho, com muito esforço. Tudo, porque tudo veio de ti. E das tuas mãos tomamos. A gente tem que aprender a receber da mão de Deus aquilo que Deus quer dar para a gente. Tem muita gente que não tem porque não aprendeu ainda a receber da mão de Deus aquilo que Deus quer dar. Vamos ao versículo 17, por favor. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Isso aqui eu acho magnífico quando Davi fala isso. Da sinceridade te agradas. Porque eu posso ter uma falsa sinceridade com vocês e vocês acreditarem como se fosse uma sinceridade verdadeira. Mas agora, como que a gente engana Deus? Pensa comigo o seguinte, a gente fazendo algo e falando com Deus assim, não, Deus, é porque não é bem isso que eu queria. Aí imagina Deus tirar o óculos para a gente e falar assim, Wanderson, para cima de mim? Rapaz, eu conheço seu coração. Vai ler o Salmo 139? Antes que a palavra me chegasse à boca, tu já sabes o que eu irei dizer. No Salmo 139, Davi, é claro que para Deus não existe essa limitação de distância. Mas ele diz assim, de longe, entendes o meu pensamento. Gente, eu que enxergo, eu uso óculos para enxergar de longe, porque de perto eu enxergo bem. Às vezes vocês notam, se eu vou ler a Bíblia, eu tiro o óculos. De longe, se alguém fizer algum movimento, eu fico
porque eu não estou entendendo, porque eu não estou vendo direito, eu tenho que pôr óculos para enxergar. Aí Davi, o salmista no Salmo 139 está dizendo assim, Deus, o Senhor de longe, o Senhor entende o meu pensamento. Tu me conheces. Não tem como. Aí Davi fala assim, o Senhor se agrada da sinceridade. E o Senhor conhece a verdadeira sinceridade. Pastor, mas isso põe medo na gente. Em mim não. Em mim não põe medo. Porque quando o homem não nos entende, Deus nos entende muito bem. Porque Ele conhece a nossa sinceridade. Aí Davi diz assim, eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria o teu povo, que se acha que te faz que o seu povo... Deixa eu voltar ali que eu pedi. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha que te faz ofertas voluntariamente. Então, se você ler todo este capítulo, lê depois, você vai perceber a beleza disso. A beleza disso. De realmente ofertarmos, de realmente abrirmos o nosso coração. Ah, pastor, mas eu já fui, então volte a ser. Eu já tive um coração voluntário, então volte a ter, sem medo. Eu não estou te falando para fazer loucura. Eu não estou te falando para tirar sua aliança e entregar aqui. Eu não estou te falando para você pegar tudo que você tem. Não, eu não estou te falando isso. Pastor, mas e se Deus me falar? Aí, meu irmão, é problema de Deus. Aí não é comigo, não. Porque se eu te falar, você vai fazer. E depois, se der alguma coisa errada, você vai falar, pastor, mas você me falou. Agora, se Deus falar, primeiro que se Deus falar mesmo, não vai dar nada errado. E se você fizer exatamente como Deus falar com você na sua vida financeira, com certeza você vai colher os frutos de tudo isso. Mateus capítulo 6, versículo 24, por favor. Jesus estava... A gente sabe que Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Capítulo 5, Jesus dá princípios do reino. E capítulo 6 e parte do capítulo 7, ele fala de práticas do reino. Aí aqui é um capítulo que Jesus está falando de práticas do reino. Aí ele diz, olha, não se enganem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí a gente fala, de que o Senhor está falando? Imagine que você leia esse versículo, sem aquela última frase. Aí você pergunta para Deus, para Jesus, ok, mas o senhor está falando de quê mesmo especificamente? Aí ele vai falar, então tá, não podeis servir a Deus e as riquezas. As riquezas, repito o que eu disse no início, porque estão ligadas ao nosso instinto de sobrevivência, concorrem com o nosso serviço. E servir aqui não é trabalho, é adoração, é voluntariedade, é entrega. As riquezas, a única coisa, você pode procurar em toda a Bíblia, a única coisa que Jesus fala que concorre com a nossa adoração, com o nosso serviço, com a nossa entrega a Deus, são as riquezas. São as riquezas. Nós precisamos entender, e isso já é provado por analistas da vida financeira, que o dinheiro, até uma quantidade na nossa vida, ele é bênção. Se faltar, traz problemas. Até uma quantidade é bênção. E se passar de uma certa quantidade, é problema. É problema. O que eu quero que você entenda com isso? Que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E eu já vou falar disso aqui. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio é o segredo para a nossa vida. Então, olha o que eu já te disse aqui. Eu te falei sobre a questão das riquezas. Por que é desafiador colocarmos a nossa vida financeira no altar? Eu te disse que as riquezas, que o dinheiro, que as finanças estão ligadas ao nosso instinto de sobrevivência. Eu te disse aqui, te mostrei pela palavra de Deus a importância de ter um coração voluntário. Um coração grato, voluntário, entregue a Deus nessa área. E acabei de te falar que as riquezas concorrem com a nossa adoração a Deus. E a Bíblia está dizendo, a Bíblia está falando.
Outra coisa importante que nós precisamos compreender, Romanos capítulo 11, versículo 31. Paulo escreve filosoficamente um texto de adoração a Deus. Ó, profundidade da riqueza, todo o conhecimento quanto à sabedoria de Deus. E ele vai descrevendo aquilo ali, quão amáveis, quão insondáveis são os teus estatutos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Chega no versículo 31, ele diz assim, Romanos capítulo 11 e 31. Porque dele, é 13, né? É 13. Não, Romanos capítulo 11, versículo 31. Deixa eu ver. Eu olhei isso aqui, será que eu não tenho o trem errado? Romanos capítulo 11. Aí, ó, tem que tirar o óculos. E o versículo... Não é 31, desculpa. É o versículo 36. O versículo é que está errado. É isso, é o 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Paulo está dizendo, porque dele, vem dele. Por meio dele, é através do que ele faz. E para ele, é para que o seu nome seja glorificado. São todas as coisas. Se são todas as coisas, envolve toda a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Também a nossa vida financeira. Aí na nossa apostila, na página de número 6, aliás, já está na página de número 7, né? Nós falamos aí sobre o cristão precisa reconhecer que é Deus quem nos dá o trabalho e prover os meios necessários para suprirmos nossas necessidades. É Deus. É Deus que faz. Eu me lembro que eu era sargento da polícia. Além da polícia, eu tinha mais 2 empregos. Nessa época eu estava trabalhando só na polícia, porque eu só pegava uns bicos de vez em quando. E eu passei uma situação financeira muito complicada. Muito complicada. E um dia, acabou a escola dominical. Na porta da igreja, um presbítero chegou e falou para mim assim, me empresta R$500 para eu arrumar o meu carro, que eu bati. Eu falei com ele assim no ímpeto. Falei, rapaz, eu não tenho dinheiro nem para comprar leite para os meus filhos. Aí ele falou, o quê? Eu falei, não, eu estou brincando. Que não sei o quê. Ele falou, não, está brincando nada, eu vou falar para o pastor. Você está passando aperto e não fala nada com ninguém. Aí foi e falou para o pastor. Aí o pastor me chamou, o pastor José Miguel. Ele me chamou e falou assim, eu estou muito chateado com você. Eu falei, por quê, pastor? Não, você está passando prova aí e não fala nada com a gente. Eu falei com ele, pastor, eu não sei pedir as coisas para mim. Eu tenho muita dificuldade de pedir para mim. Para os outros eu peço, sem problema. Mas para mim eu tenho dificuldade de pedir. Ele falou, não, mas você não pode passar essas provas sozinho, que não sei o que. Eu falei, pastor, eu oro e Deus provê. Vamos ver o que Deus vai fazer. Fui embora para casa. E depois, uma hora e pouco que eu estava em casa, chegaram 2 irmãos da minha casa com uma cesta, que de básica não tinha nada, era muito mais do que básica, muita coisa. Eu recebi aquilo e aí eu fui orar. E fui falar com Deus, e falei com Deus sim, com a sinceridade do meu coração. Falei, Deus, deixa eu falar um negócio para o senhor. Ele falou, ó, eu estou passando algumas dificuldades financeiras, porque eu estou restringindo a minha força de trabalho por causa de um projeto que eu sei que o senhor tem para a minha vida. Eu estou fazendo seminário teológico, na época eu fazia o curso de bacharel em teologia, que foram 4 anos presenciais, e aí não dava para ficar desenvolvendo muitas outras atividades, além da polícia militar. E eu falei, se eu não estivesse fazendo seminário teológico, acreditando que é o que o senhor tem para a minha vida ministerial, eu estava trabalhando num outro emprego, talvez ganhando o mesmo tanto que eu ganho na polícia. Falei, olha, deixa eu falar uma coisa com o senhor, assim, com toda a minha sinceridade. Falei, Deus, eu trabalho desde os 7 anos de idade. Aos 12 anos de idade eu já era independente financeiramente. E tudo que eu quis eu comprei. Eu sei que o Senhor me abençoou, mas eu lutei, comprei, eu adquiri. E hoje eu estou feliz porque o Senhor mandou a provisão. Quem é homem de verdade vai entender o que a palestra para os homens é sábado que vem, não é hoje. Mas quem é homem de verdade vai saber o que eu vou falar aqui agora. Eu disse assim, hoje eu me sinto o pior homem do mundo, porque eu não pude colocar o alimento na mesa para os meus filhos. Tudo bem que o Senhor mandou a provisão, mas eu estou me sentindo humilhado. E fiquei ali orando, falando com Deus.
De repente eu senti a glória de Deus sobre a minha vida e ouvi a voz de Deus. É uma experiência minha com Deus. E Deus falou comigo assim, Deus não me respondeu nada sobre aquela situação de finanças, se ele ia abençoar, Deus não falou nada disso. Mas Deus me disse assim, eu preciso que você entenda que não é o teu salário que te sustenta, sou eu quem coloca o pão na sua mesa. Naquele dia eu falei, Deus, ok, eu entendi, eu aprendi. Nunca mais eu precisei de cesta básica da igreja. Nunca mais. Por quê? Eu compreendi que é Deus quem põe o pão na nossa mesa. Nós precisamos entender que é Deus quem nos dá a força do trabalho. É Deus quem abre as janelas do céu sobre a nossa vida. É Deus que abre as portas que precisam ser abertas. E aqui tem algumas outras coisas que é tratado aqui na nossa apostila. E mais abaixo diz assim, olha. Devemos ter sabedoria para gastarmos os recursos que Deus nos dá. Aí eu quero, além dessa referência de Provérbios que está aí, eu quero que você anote e coloque para mim aí nos monitores, por favor, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, eu citei esse texto aqui ontem. Gálatas capítulo 6, versículo, e eu estou achando que eu... Versículo 22, que na verdade, não é isso mesmo. Gálatas capítulo 6, versículos 22. Deixa eu olhar aqui, que é porque eu acho que é o 5 que eu citei ontem aqui, que eu queria. É o 5, por favor. Gálatas capítulo 5, e versículo 22. É isso. Depois eu corrijo aqui. Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tem uma outra versão que diz temperança. Eu gosto dessa versão. Mansidão, domínio próprio. Se tem uma área na nossa vida, olha isso aí, anote-se, Gálatas capítulo 5, versículo 23, que é o 23 especificamente, eu anotei de 22 ao 24, aí na apostila está escrito assim, ó, devemos ter sabedoria para gastarmos os recursos que Deus nos dá. Se tem uma coisa que nós precisamos na nossa vida financeira é de domínio próprio. Irmão, deixa eu falar um negócio com vocês com toda sinceridade. O camarada ou a camarada, a pessoa, vai lá e compra como se ganhasse milhares de dólares. Aí fica em apuros. Aí ela vai, Deus me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Ainda bem que Deus não sou eu. Porque se eu fosse Deus, eu perguntaria. Se eu fosse Deus, eu perguntaria para essa pessoa. Quando você foi comprar, você me perguntou se podia? Quando você foi gastar, você me perguntou se você tinha esse recurso? Você me perguntou como é que ia aparecer o recurso? Não, pastor, mas é porque, sabe por quê, pastor? É porque eu fechei uma proposta de um emprego, assinei um contrato de uma obra enorme, de um schedule de limpeza enorme, eu tinha certeza que aquilo ia me dar o recurso, irmão, eu só tenho certeza que o recurso vai chegar à minha mão quando ele na minha mão estiver. Na verdade, nós precisamos de domínio próprio. Nós precisamos de crescer, de amadurecer e entender o seguinte, irmãos, problemas podem acontecer. Aquilo que parece que está na nossa frente hoje pode não estar amanhã. A economia muda de um minuto para o outro. Uma enfermidade, uma dificuldade, um dinheiro que você tinha para receber e que não recebeu, isso pode acontecer, então nós precisamos de domínio próprio. E eu fiz questão de anotar que assim, ó, a vida financeira é um dos lugares onde o domínio próprio mais deve se manifestar. Cuidado com o consumismo. Na verdade, hoje não, já há algum tempo a gente trata e analisa isso. Muitas pessoas não compram bens, compram signos.
Signos. O que é um signo? É aquilo que dá um significado. É aquilo que diz alguma coisa. A Gil ri, que lá no Brasil, eu vendi para vir para cá, mas a gente tinha uma CR-V, não era nova não, 2009. Mas pra gente lá, aqui é muito popular, mas pra gente lá no Brasil é um carrão. E a Gil tinha um paliozinho, 98, verdinho, que é chamado verde de azeitona. Aí um dia nós fomos numa churrascaria, a Gil é assim, contou um segredo dela para vocês. Quando a Gil tá meio chateada, eu chego e falo, meu bem, vamos numa churrascaria comer uma carne? Que aí já assim, já anima bastante ela, sabe? Comer churrasco. Hoje nós chegamos ali fora, o altar já estava assim aceso, cheirando. Quase que eu comi um bife antes de entrar para cá. Mas eu falei com os irmãos, eu não vou entrar na carne antes de ministrar, deixa eu entrar na carne depois. Mas aí um dia nós fomos numa churrascaria top em Belo Horizonte, uma das melhores que... vamos lá. Aí fomos lá. Aí fomos no Azeitona. Chegamos lá no Azeitona, no Paliozinho 98, eu parei, os camaradas do estacionamento vieram, eu peguei, entreguei a chave para ele estacionar, descemos do carro, tranquilo. A Gil falou, meu bem, você entregou a chave do Azeitona pro camarada, como se você estivesse entregando a chave do veículo importado. Eu falei, meu filho, qual o problema? Irmãos, a gente tem que tirar da nossa cabeça que a gente tem que fazer as coisas para os outros verem que a gente tem. Ah, mas pastor, as pessoas falam isso comigo. Não, pastor, porque você que prega não sei aonde, que é da academia de pregadores, você tem que ter essa postura, você tem que ser assim. A gente vai ficando abestalhado, achando que é os outros que têm que ditar o que a gente tem que fazer na nossa vida. Irmão, você tem que estar bem com o que você está comprando, com o carro que você está andando. Não faz pelos outros. Isso é típico de gente que não é resolvida com ela mesma. Gente que não é resolvida consigo mesma é que tem que fazer as coisas por causa dos outros, para ter aceitação. Não, nós não podemos ficar comprando signos. Eu tenho que ter isso aqui, porque quando as pessoas me virem com isso na mão, elas vão pensar que eu estou aí para que as pessoas vão pensar. É claro que é bom ter um bom nome, a Bíblia diz que melhor é um bom nome do que muitas riquezas, mas, irmão, cada um de nós tem que dar, na roça de onde eu vim, os antigos diziam que tem gente que quer pôr o pé onde a mão não alcança. Vai devagar, a vida é um processo. Ah, pastor, mas é porque o irmão fulano de tal já comprou tal carro, amém, glorifica a Deus pela vida dele. O camarada, eu não sei, aqui acontece pouco, não é assim hipocrisia que eu estou falando, não. Mas no Brasil acontece, o camarada, eu vi isso, o camarada comprou um carro e deu testemunho e colocou lá presente de Deus. Comprou para pagar com uma prestação que o salário dele quase não dava. Antes de completar um ano, ele teve que devolver o carro porque estava inadimplente. Eu falei, foi presente de Deus? Não foi presente de Deus. Aí só faltou ele pôr outro adesivo, mas o diabo tomou, né? Presente de Deus, mas o diabo tinha que pôr outro adesivo embaixo. Não, irmãos, vamos ter cuidado, vamos ter equilíbrio na hora de comprar também. Vamos lembrar na hora de comprar também que a gente é crente, não compre um signo. Compre aquilo que você realmente tem necessidade, que vai ser bênção para você, porque isso que parece ser uma vitória agora, vai ser uma derrota daqui a alguns meses. Não, e o pior que depois sobra para quem? Para o pastor. Ai, pastor, não sei o que está acontecendo comigo. O inimigo está furioso com a minha vida. É o pastor que tem... Aí a gente, como pastor, dependendo do estado emocional que a pessoa está, a gente não quer falar toda a verdade para não piorar o estado emocional da pessoa. A gente tem que ficar, não, irmão, mas pensa isso, pensa aquilo. Irmão, deixa eu te dar um outro ângulo de visão. Mas na verdade o ângulo de visão é, irmão, você fez bobagem. Você não foi crente na hora de comprar. Você não teve fruto do Espírito na hora de comprar. Outra coisa muito importante que eu quero falar para a gente finalizar aqui essa parte da nossa história aqui agora pela manhã. Na nossa apostila ele fala aí de 6 conselhos para usar o nosso dinheiro. Separe o dízimo. Isso aqui eu nem comentar. Pague as suas contas. Isso aqui também não. Supra as suas necessidades básicas, enfim, 6 conselhos aqui. Desses 6 aqui, eu quero falar mais 4 coisas aqui que eu penso ser muito importantes. Junto, não é além, é junto com essas 6 que aqui estão, que você já vai ter 10 conselhos aí. Cuidado
com a cultura do consumismo. Cuidado com a cultura do consumismo. Uma coisa que é impactante para mim, que estou chegando aqui, é a cultura do consumismo. Compra-se demais. Compra-se demais. Mas muito. Além daquilo que é necessário. Outra coisa, cuidado com a cultura do desperdício. Meu Deus do céu. Uma coisa que acontece nos Estados Unidos é desperdiça-se demais. A gente chega num restaurante, pede um prato, vem tanta comida que a gente sabe que metade daquela comida vai ser jogada fora. Ah, pastor, mas isso aí eu não consigo evitar. Ok, mas na sua casa você consegue. Na sua casa pode ser diferente. Na sua casa é você quem está liderando debaixo da direção de Deus. Então, cuidado com a cultura do desperdício. Outra coisa que eu chamo de alguns segredos para a gente não comprar sem necessidade. Primeiro, não compre sem a real convicção de que aquilo é uma necessidade. Já aconteceu comigo. Eu me lembro que eu fui na casa de um amigo meu e ele estava usando um computador, um laptop. E tinha uma mesinha de laptop assim, linda. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso de um negócio desse. Eu tenho que comprar um negócio desse, que não sei o quê. E comprei, na época custou R$120. Não foi caro. Sabe quantas vezes que eu usei a tal da mesinha na minha vida? Deve ter assim uns... Ah, eu comprei esse negócio lá pelos anos 2000 e pouquinho, 2000 e alguma coisa. Tem beirando uns 20 anos. Eu usei uma vez. Eu coloquei, sentei na cama, sabe aquelas mesinhas de gente usar assim, põe na cama e tal, sentei, coloquei aquilo no meu colo e tal. Ah, não, eu gosto do computador, é no colo mesmo, em cima da perna mesmo. Nunca usei, nunca mais usei. Quer dizer, nenhuma vez eu usei, que eu tentei usar uma vez e não deu certo. Aí eu fiquei com a vergonha de mim mesmo, que eu pensei, gente, por que eu não fiz um teste lá na casa do meu amigo, por que eu não sentei, pus aquilo no colo, deixei ali uns 10 minutinhos, vamos ver como é que é isso e tal, que não sei o quê. E eu falei, não, eu comprei sem necessidade. Comprei sem necessidade. Por quê? Porque, na verdade, eu achava que eu precisava. Achava que eu precisava. Na verdade, eu não precisava mesmo. Era só um sentimento, era uma emoção de ver um negócio novo que eu não conhecia ainda, um negócio bacana, uma emoção. Irmãos, e uma coisa que a gente descobre estudando comportamento humano, nem toda emoção é verdadeira. Na verdade, a maior parte das nossas emoções não são verdadeiras. Nós temos que ter inteligência emocional e trabalhar as nossas emoções. Então não compre sem a real convicção de que é uma necessidade. Não, eu preciso disso. O que é algo necessário? É aquilo que você vai usar hoje, vai guardar, vai usar amanhã, vai usar depois, vai usar depois. É realmente necessário, é importante. Outra coisa, nunca faça. Aqui vai entrar na cultura do consumismo que eu falei. Nunca vai para o supermercado com fome. Nunca vai fazer supermercado com fome. Não vai, irmão. Não vai. Você vai comprar aquilo que você não vai comer e vai jogar fora. Ai, pastor, mas eu estava com fome. Come uma banana, come um bife, come alguma coisa antes de ir para o supermercado. Vai de barriga cheia. Porque chegando lá, você não vai ser iludido pela sua mente. Porque o marketing, a rede de marketing trabalha justamente para isso. Ela trabalha justamente para isso. Para nos persuadir. Outra coisa, nunca compre movido pelas propagandas. Nunca compre movido pelas propagandas. Quem compra movido pelas propagandas são pessoas levianas. Gente que não tem peso. Gente que, fez uma propaganda. Que maravilha. Que maravilha. Compre de acordo com o que você realmente necessita. E a última coisa que eu quero falar aqui, nunca compre para concorrer com ninguém. Porque o irmão comprou, eu também tenho que comprar. Não. Os meus filhos cresceram me ouvindo dizer uma frase para eles. E eu quero dizê-la aqui. Não seja ninguém a partir daquilo que o outro é. Seja para você mesmo a melhor pessoa que você pode ser. Seja para você mesmo a melhor pessoa que você pode ser. Eu vou finalizar dizendo duas frases aqui que eu acho de extrema importância para a nossa vida, não só financeira, mas para a vida como um todo. Na vida cristã, tudo é uma questão de caráter. Tudo é uma questão de caráter. Um dia eu estava na casa de um amigo meu, lá em Brasília, o pastor.
E aí estávamos no carro, na verdade. E aí a gente estava falando sobre algumas questões de saúde, de cuidar da saúde, de selecionar a alimentação da gente, nos alimentar melhor. Aí ele começou, mas isso não tem jeito, não sei o quê. Aí a Gil falou assim, pastor, para mim, a questão de comer bem é uma questão de caráter. Ele falou, que isso, irmão? Mas aí você pegou pesado. Ela falou, é uma questão de caráter mesmo. É uma questão de caráter. É uma questão de entender o que nós devemos. Nós somos crentes. A segunda frase é, na vida cristã, a primeira. Na vida cristã, tudo é uma questão de caráter. A segunda frase é, se podemos vencer, pense nessa frase aqui. Se o Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado, por que a gente não pode vencer a vontade de consumir? Se você tem poder espiritual, pastor, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem. Tudo na nossa vida é espiritual. Para nós que somos crentes, não existe esse negócio de vida humana e vida espiritual. Vida material e vida cristã, não. Tudo é espiritual. Eu acredito que eu já disse aqui, mas eu vou repetir. Nós não somos seres humanos vivendo uma espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma humanidade. Aprendamos a aplicar os princípios espirituais em todas as áreas da nossa vida. Irmão, você consegue vencer o pecado, consegue ou não consegue? O Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado. Por que você não pode vencer a vontade de comer algo que não vai te fazer bem? Por que você não pode vencer a vontade de comprar algo que você não precisa? De evitar algumas coisas que vão te trazer problemas? Irmãos, nós somos crentes. O Espírito Santo é quem domina sobre a nossa vida. É tempo de nós nos despertarmos. Eu não estou falando isso aqui, pastor, mas você quer ser crente demais. Não, não é ser crente demais. É realmente ter a vida direcionada pelo Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida para a gente viver melhor. Para a gente viver melhor. Então, na vida cristã, tudo é uma questão de caráter. Se nós podemos vencer o pecado, o que mais nós não podemos vencer? Eu quero que você saia daqui nesta manhã, toda vez que você for comprar um negócio, você vai lembrar assim, eu tenho poder para vencer o pecado. Toda vez que você for comer algo, você sabe que não pode, você vai falar, eu tenho poder para vencer o pecado. Se você tem poder para vencer o pecado, você tem poder para vencer qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, aleluia. A minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo coloque tudo debaixo da sujeição. Paulo diz assim, trazendo todo o pensamento cativo a Cristo, que tudo na nossa vida esteja sujeito à vontade de Deus sobre a nossa vida. É vontade de Deus que a gente tenha saúde? É vontade de Deus que a gente viva uma vida financeira com abastança, que a gente viva uma vida financeira de qualidade, que a gente viva uma vida financeira transbordante? Então é isso que eu quero viver. Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui nesta manhã dizendo, eu quero viver em abundância tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver abundância no meu casamento, quero viver abundância nas minhas amizades, quero viver abundância na minha vida intelectual, na minha vida acadêmica, eu quero viver abundância na minha vida ministerial, eu quero viver abundância na minha vida espiritual, eu quero viver abundância na minha vida financeira, porque é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para mim. Charles Swindoll escreveu um livro que chama Aprendendo a Viver Acima da Mediocridade. Tem gente que fala assim, pastor, mas tá bom, eu estou na média. A palavra média é da mesma raiz da palavra medíocre. Estar na média é muito medíocre. Deus quer que nós abundemos, que nós vivamos, que nós transbordemos. O que é transbordar? Não é derramar no outro. Transbordar é derramar em si mesmo. Viver uma vida transbordante é derramar em si mesmo. Vamos então lá para a página de número 5 da apostila. A 6, né? O altar é um lugar que deve ser cuidado e preservado. Na apostila está tratando aí sobre Malaquias, que chama a atenção do povo de Deus.
Malaquias é uma repreensão de Deus ao seu povo que estava vivendo uma situação complicadíssima. O livro de Malaquias, na verdade, é um pai. É como um pai que está reclamando com os filhos aquilo que os filhos não fazem e que ele recebe de fora. Em Malaquias, Deus fala assim: em todas as nações o meu nome é honrado. O meu nome é honrado entre as nações, mas entre vocês, não. E entra a questão financeira aqui também, né? Porque o povo tinha deixado de ofertar e estava havendo necessidade na casa de Deus. Enfim, o sacerdócio estava tendo que trabalhar para suprir as suas necessidades. E a vida religiosa de Israel já havia entrado num processo de degradação. Se o altar é um lugar que deve ser cuidado e preservado... Pastor, eu vou tirar esse paletó aqui agora, que eu falei, me esquentou para mim aqui, e para eu não suar demais e ficar muito suado na hora do almoço. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu quero pensar com os irmãos o seguinte: altar, lugar de solução. O altar é um lugar onde as coisas são solucionadas. Onde as coisas realmente encontram uma resposta. O texto de 1 Reis, capítulo 18, é um texto conhecido. Se você ler do capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 40, vai tratar sobre o profeta Elias, que estava vivendo um dos piores momentos da vida de Israel, que Acabe reinava e Acabe já não prestava, ainda casou com Jezabel. Como dizia minha avó, um gambá cheira o outro mesmo. Então, Acabe já não prestava, casou com a mulher que prestava menos do que ele. E aí, o resultado disso foi uma total desordem. Adoração a Baal, que era o deus da chuva, a Azera ou Azerá, que era tida como uma mulher de Baal. É mulher mesmo, não é nem mulher, não é nem esposa, era mulher de Baal, e que era responsável pela fertilidade. Aí Deus cerrou o céu, Deus impediu a terra de produzir, porque o povo tinha se distanciado dele. Aí Israel, ao invés de se voltar para Deus, era como se ele dissesse: ah não, Deus não manda chuva, Deus tornou a terra infrutífera, a gente não precisa adorar a Deus, a gente sabe resolver isso. Nós temos os nossos próprios deuses para fazer aquilo que Deus não quer fazer por nós. E aí Deus, realmente, Elias profetizou que não iria chover, segundo a palavra dele, conforme a vontade de Deus. E realmente não choveu durante o período que ele disse que não iria chover, e não choveu. Chega um momento que tinha que resolver aquele problema. E diante de tantas perseguições, diante de tantos problemas que Elias estava vivendo, Elias, direcionado por Deus, tem uma brilhante ideia de resolver o problema. Aí ele diz: como que a gente vai resolver o problema? Vamos para o altar. É no altar que a gente resolve os nossos problemas. Eu vou repetir isso aqui, que eu quero que você não se esqueça disso. É no altar que a gente resolve os nossos problemas. Se você ler Salmo 73, Asaf, ele está vivendo um monte de problema, ele está inclusive invejando o ímpio, invejando os arrogantes, e ele diz assim: até que entrei no templo. É no templo. Eu li ontem o Salmo 84, é no altar que a gente resolve tudo. Tudo. Nós precisamos aprender a parar de tentar resolver longe do altar aquilo que só no altar pode ser resolvido. Só no altar. O altar é o melhor lugar para nós resolvermos qualquer problema. Aí Elias propõe: vamos para o altar. É claro que os profetas de Baal e de Azera não vão para o altar do Senhor. Eles vão para o seu próprio altar. E eles vão para o altar e ficam ali, tentam resolver o problema e nada acontece. Os versículos que eu li, eu fiz questão de ler, porque eu leio esses versículos e começo a rir em alguns deles, porque eles começam a clamar de manhã até o meio-dia, clamam, nada acontece. Aí Elias fala com eles: clamem mais alto. Olha o senso de humor de Elias. Vê se era a hora desse camarada fazer gracinha, desse camarada ter senso de humor. Zoar os profetas de Baal no momento desse. Clame mais alto, ele é Deus.
Talvez ele está fazendo uma viagem, talvez ele está numa reunião, talvez ele está resolvendo um problema, e ele não está ouvindo vocês, clamem mais alto. E sabe o que mais me chama a atenção? É que os profetas de Baal atenderam a voz de Elias, eles gritaram mais ainda. E começaram a dilacerar a sua carne. É engraçado, né? Porque os profetas de Baal estão dando ouvidos à voz de Elias. E por que o povo de Deus às vezes não dá ouvido aos profetas? O texto é enfático quando diz que quando Elias disse isso, eles clamavam ainda com mais força, mais alto, e dilaceravam a sua carne, dilaceravam a sua carne. Aí vem Elias. Não resolveu. Eles não conseguiram nada. Aí Elias. Eu imagino quando que esses camaradas acabaram lá, aquela confusão que eles estavam fazendo, eles olham para Elias e dizem, se nós que estamos com o altar de Baal novinho, porque se tem uma coisa que Israel, nesse momento que Elias era profeta, estava reformado, novinho, nem reformado, estava novinho, era o altar de Baal e de Azera. Se o altar de Baal e de Azera, que são novos, não trouxe a solução, imagine o que Elias vai fazer com esse altar destruído. O texto que é o tema dessa Ebom é o versículo de número 30. Tem uma versão que diz que o altar estava quebrado. E eu tenho uma versão que eu gosto dessa versão que diz que estava em ruínas. O que é uma ruína? Se você estudar um pouco ai, meu Deus, vem na mente que como é que é aquela ciência que procura lá as escavações? Arqueologia. Obrigado. Se você estudar um pouco de arqueologia, você vai perceber o que é uma ruína. É um monturo daquilo que já foi uma edificação. Foi uma edificação, mas ruiu. A palavra ruína tem a ideia que destruiu, que acabou, que não tem mais jeito. Uma ruína, ruiu aquilo. Perdeu o significado, perdeu o sentido. O altar do Senhor estava em ruínas. Elias podia tão somente empolgado, porque o negócio lá dos trem lá de Baal não deu certo. Ele podia empolgado chegar e falar, quer saber, traz sacrifício, vamos fazer. Elias diz, não. Não adianta oferecer sacrifício em altar que está em ruína. Primeiro, porque se o altar está em ruína, ele já não tem mais o significado que ele tinha. Agora, eu leio a Bíblia pensando nas coisas de forma bem comum. Imagine comigo agora, a Bíblia não fala quanto tempo isso demorou, mas imagine comigo agora, antes de oferecer o sacrifício, Elias chama o povo e disse, juntem-se a mim. Eu imagino que Elias faz ali uma pregação, faz uma escola bíblica para aquele pessoal. E fala com eles, nós não teremos resultados. Mas Elias, o altar do Senhor está aí. Mas olha para o altar, ele está em ruínas. Tem muita gente que não tem resultado porque está querendo oferecer num altar que está em ruína. E às vezes a gente quer tanto oferecer porque a gente é muito voltado para a relação de causa e efeito. Eu faço isso e acontece aquilo. Eu faço aquilo e acontece outra coisa. E a gente é muito voltado, o ser humano é muito voltado para essa relação de causa e efeito. Aquilo que dá certo é aquilo que dá resultado. Imagina alguém dizendo, vamos oferecer. Elias diz, não, não é assim. Nós não teremos resultados enquanto o altar estiver em ruína. Vamos restaurar o altar. Antes de oferecer a nossa ação, antes de oferecer o sacrifício, tem que ser uma ação de restaurar o altar. Coloca aqui a pedra. Todo lugar que estiver em ruína, a primeira coisa que tem que se fazer para restaurar é limpar. Aleluia, aleluia. E aí, quando a gente estuda arqueologia, quando os arqueologistas vão descobrindo algumas ruínas, eles vão limpando, sabe? Eles limpam com cuidado.
Eles tiram a terra, tiram o pó, porque eles tiram a poeira, porque usam pincéis, porque eles vão pensando assim, não, a gente tem que fazer devagar para a gente não destruir alguma coisa da base antiga que ainda está aqui. A gente tem que descobrir como era a base antiga. Aí quando eles tiram aquele monturo de cima da ruína, aí aparecem os traços da base antiga. Nós precisamos, nesses dias em que estamos vivendo, tirar qualquer monturo de sobre a nossa vida, para descobrir qual era a origem do que estava ali. Quando a gente tira o monturo de uma ruína, a gente descobre o alicerce da ruína e a gente consegue perceber qual era o plano original que tinha ali. O plano original. Um dia desses, o dia que eu fui pregar no Congresso de Homens na Filadélfia, a pastora Ladstone foi, nós ficamos lá na segunda-feira para vir com o evangelista Wagner, com a pastora de Fremeyer. E ele falou, vocês estão com pressa de ir embora? Eu falei, por quê? Ele falou, porque a gente podia conhecer o museu. E a gente foi visitar o museu lá da Filadélfia. E eu achei interessante que tem algumas coisas lá que ele escreve de onde que era aquilo. E tem peças que foram montadas. Eles foram refazendo a peça. Eles foram refazendo, não sei se o pastor Ladstone chegou a visitar lá. Lá tem assim, tem uma fonte, tem um espaço lá, e eles falam de onde era aquilo, e eles foram trazendo coisas de outros países, eles foram remontando aqui. Aí quando a gente tem muita coisa da China, quando a gente chega lá, coisas do Japão, quando a gente chega, parece que a gente está vivendo. A gente está nos Estados Unidos, mas a gente está vendo coisas que foram montadas com os cacos que foram tragos de longe e montaram como projeto original. O que me chama a atenção em Elias é que Elias não constrói um outro altar. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que quer construir outros altares. Aleluia. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o altar seja restaurado. O texto diz assim, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O texto está nos dizendo, estava em ruínas, mas era o altar do Senhor. Estava quebrado, mas era o altar do Senhor. Às vezes a gente quer dizer, não, vamos jogar esse altar fora, vamos construir outro altar. Não, Deus quer a originalidade. A reconstrução respeita a originalidade. O que é restaurar? É fazer de novo sem perder a originalidade. Deus não quer que nós construamos outro altar, não, irmãos. A nossa geração não precisa construir altares. A nossa geração precisa restaurar altares. Aí antes de oferecer o sacrifício, Elias restaura o altar, cada pedra no seu lugar. Eu não sei, mas vamos imaginar que tivesse alguém ali no meio do povo que tivesse a condição de dizer para Elias, talvez um ancião ali, eu conheci esse altar. Eu lembro quando eles construíram este altar. É por isso que é importante, deixa eu defender agora a minha classe, porque eu já estou chegando lá, a gente tem os velhos entre a gente. É por isso, quem sabe, algum ancião apareceu ali e falou, Elias, eu lembro quando esse altar foi construído, eu lembro como ele era. Eu lembro como ele era. Nós precisamos retomar a nossa memória de como era o altar e como ele ficou. Nós precisamos voltar à nossa memória. Ele diz, olha Elias, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Outra coisa, Elias não restaura o altar sozinho. Tem gente que acha que é uma profecia que vai restaurar o altar dele. Tem gente que acha que é bom que vai restaurar o altar. Não, aqui é só para a gente nos reunirmos e traçarmos um plano. Mas você tem que participar disto. Aí eles reconstroem o altar. Depois que reconstrói um altar, aí Elias pede o sacrifício, coloca sobre o altar. E eu fiz questão de ler o texto, os dois textos. Uma coisa é você ler o versículo 26 ao 28, os profetas de Baal, clamando, gritando, se dilacerando. Outra coisa é você ler os versículos 36 ao 38, é Elias falando. Elias reconstruiu o altar, colocou a vítima,
colocou a lenha, jogou água sobre a lenha. Ah, agora eu quero ver pegar fogo, lenha queimada. Aí Elias para e faz uma oração a Deus. Ó Senhor, a gente não tem tempo aqui, já eu vou encerrar, mas Elias sabe a quem ele está clamando. Elias sabe a quem ele está pedindo. Agora, pelo menos o tecladista vem aqui agora fazer por favor, para a gente caminhar aqui. Elias sabe, ele ora, não tem gritaria no altar de Deus. No altar de Deus não tem estardalhaço, não tem aquela barulheira. No altar de Deus, o altar de Deus não é lugar de alvoroço. Tem muita gente que está vivendo alvoroço na vida espiritual. Tem muita gente procurando alvoroço e achando que Deus está no meio do alvoroço. Não, no altar de Deus não tem esse alvoroço, não tem essa gritaria. No altar de Deus tem sinceridade. No altar de Deus tem pessoas que estão olhando para as bases daquele altar e estão lembrando, eu lembro como era. Aleluia. Eu lembro como era. Ao entulho, o pó estava cobrindo as bases do altar, mas agora sim, nós nos recordamos do altar. Você consegue se recordar como era? Como era? O altar de Deus. O altar de Deus é um lugar de reflexões. O altar de Deus é um lugar da gente pensar, por quê? Eu fiz questão de anotar aqui 3 coisas que nós precisamos para restaurar o altar. Não se pode restaurar o altar, primeiro, sem reconhecer a necessidade de ser restaurado. Ai, pastor, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. E deixa eu falar aqui com muita propriedade, porque este já é o meu ministério, a minha casa. Então eu falei com o pastor Israel esses dias, eu não estou mais aqui nos Estados Unidos pregando simplesmente como um pregador itinerante. Não, agora é a minha casa, é o meu ministério. Então eu estou falando para nós. Nós vivemos um tempo maravilhoso, é um projeto de crescimento lindo, é verdade. Mas nós precisamos reconhecer o que precisa ser restaurado. Nós precisamos reconhecer o que precisa ser restaurado. Empolgações, o diabo tem nos envolvido em eventos e em empolgações para tentar tirar de nós a consciência de que a gente precisa de uma mudança. Aleluia! Não é porque a gente vem, eu não estou falando de estrutura de ministério aqui, não. Eu estou falando de vida pessoal. De vida pessoal. E tem uma coisa que é um risco que nós corremos. Está no meio de todo mundo, no meio da multidão, e pensar que tudo que acontece na multidão está acontecendo conosco. Cuidado, cuidado, porque nem todo mundo que está num culto está realmente sendo envolvido pela palavra. Paulo estava pregando e Eutico estava dormindo. Ele estava no ambiente do culto, ele estava no lugar de adoradores, ele estava no lugar em que a palavra estava sendo ministrada, mas ele estava dormindo. Eu preciso ter cuidado para que o barulho daquilo que está acontecendo à minha volta não me faça entender que o que está acontecendo à minha volta é o que eu estou vivendo aqui dentro. Porque pode estar acontecendo uma coisa à minha volta, mas aqui dentro eu posso estar vivendo outra coisa. A minha oração nesta manhã é que nós estejamos vivendo realmente um projeto de Deus para a nossa vida. A minha oração é que aquilo que está no coração do pastor Suimar, está no coração da diretoria, está no coração do pastor Ladistone, esteja também no meu coração. A minha oração é que eu seja parte de um projeto e não só faça parte de um projeto, que é outra coisa. Uma coisa sou eu fazer parte, eu vou lá e ajudo. Outra coisa sou eu ser parte de um projeto. Ninguém pode restaurar um altar sem reconhecer que precisa ser restaurado. A segunda coisa, não se pode restaurar um altar sem entender as razões da sua degradação. Não dá para restaurar sem entender o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu?
Aleluia. Brabalagaçoia darabaxuia darabagai. Aragaçorai darabahaia darabaçuia. O Espírito Santo me manda. Eu ouvi a voz do Espírito dizendo assim: pergunta isso para o meu povo. O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu? Por que chegou nessa situação? Por quê? Por que há tanto afastamento? Por que tanta aversão? Por que tanta dificuldade? Por que não se lançar mais? Por que não se entregar como você já se entregou? O que foi que aconteceu? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, o que foi? Eu sei. Ai, a suia daragaço. O Espírito Santo está fazendo essa pergunta para pessoas aqui nesta manhã. O que foi que aconteceu? Aonde foi que você se esqueceu? O que houve para que você ficasse tão frustrada, tão decepcionada, tão aborrecida, tão aborrecido? O que foi? Aí a pergunta de Deus é: o que eu te fiz para que você chegasse neste ponto? O que foi que aconteceu? Não se pode restaurar um altar sem ter a consciência de que precisa ser restaurado. Não se pode restaurar. Enquanto eu estudava esse material para ministrar, o Espírito Santo falou, e eu vou ser muito sincero para os irmãos, o Espírito Santo falou em áreas da minha vida que precisam ser restauradas. Pastor, o que é isso? Você acha que eu não sou crente também não? Você acha que eu não sou gente também não? Que eu não falho também não? O Espírito Santo me disse: restaure. Restaure. Aleluia. Ainda bem que a palavra falou primeiro ao meu coração: restaure. O que foi que aconteceu? Não se pode restaurar sem saber o que foi que aconteceu. Pastor, mas eu não quero nem saber. Então vai acontecer de novo. Se você restaurar sem saber o que foi que aconteceu, vai acontecer de novo. Você precisa saber o que foi que aconteceu, onde que ocorreu a falha, onde que foi o start, o ponto de partida. Por que aonde volta a sua mente, começa a pensar aonde foi que tudo começou. Aleluia. Quem trabalha com construção sabe do que eu vou dizer. Se eu tiver um pequeno desvio aqui, ó, de uma cora aqui, ó, quando chegar lá na porta, vai estar, deixa eu falar em metro que eu entendo, se for de 1 centímetro aqui, ó, no início do púlpito, vai chegar lá na porta com 3, 4, 5 metros. Sabe qual é o problema? É que a gente já foi longe demais. Aí agora a gente está vendo um desvio grande, e fica assustado. Não, mas é só voltar. É isso que o Espírito Santo quer. Volte onde começou, que foi com a coisa pequena. Foi com a coisa, foi tão simples. Ai, pastor, será? Foi. Volte que você vai ver que foi algo muito simples. Foi algo muito pequeno. Eu tenho certeza que se você voltar a sua mente, você vai ficar com vergonha e vai dizer: como que eu me deixei levar por isso? Como que eu me deixei? Como que eu caminhei tanto tempo até ter um desvio tão grande? Você precisa entender o que foi que aconteceu para não acontecer de novo. Aleluia. O Espírito Santo vai te guardar, vai te ajudar. É só voltar, é só voltar. Esse é o convite do Espírito Santo para nós hoje. É só voltar, é só retroceder. Não se pode restaurar um altar sem reconhecer a necessidade de restauração, sem entender o que aconteceu. E não se pode restaurar um altar sem se dispor a viver de forma diferente. Não dá para restaurar um altar sem a disposição de viver de forma diferente. Sem ter dentro da gente uma inconformidade. Eu não quero viver mais assim. Eu não quero viver mais desse jeito. Tem algumas pessoas que criticam aquela frase dizendo que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, que foi Jesus. Ok, veio para o mundo. Mas o melhor de Deus para a sua vida você ainda não viveu.
O lugar onde Deus quer te levar, você não tem ideia ainda do que Ele pode fazer. O melhor de Deus para a minha vida, eu tenho certeza que eu ainda não vivi. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu digo isso profeticamente para todos nós que aqui estamos, para todos nós. Eu tenho certeza que se eu e você pararmos para pensar, eu vou dizer assim, a maioria de nós, para eu não generalizar, a maioria de nós já viveu um momento de vida cristã, de vida espiritual, melhor do que o momento que a gente está vivendo agora. A maioria de nós que estamos aqui. Sabe por que eu tenho certeza disso? Primeiro, porque é uma convicção pessoal. Começa em mim. Segundo, porque senão a gente não teria o coração do pastor movido para nós tratarmos no é bom, restaurando o altar do Senhor. Porque se a gente estivesse vivendo o melhor da nossa vida cristã agora, sem que o melhor que nós já vivemos foi aquilo que já está no passado, Deus não precisaria nos chamar para uma restauração. Eu não acredito que isso é só um tema. Que isso é só um tema inventado pelo pastor para a gente fazer um é bom, para a gente fazer um evento. Não. Eu acredito que isso é um tempo de Deus para a nossa vida. É um tempo de Deus para a nossa vida. É um tempo que Deus está nos preparando para viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Agora, se você, como eu, sabe que o tempo de vida que estamos vivendo agora, nós já vivemos dias melhores atrás, já vivemos algumas coisas melhores atrás. Ai, pastor, mas será? Eu posso dizer aos irmãos, em termos de ministério, em termos de agenda ministerial, esse é o melhor tempo que eu estou vivendo. Mas eu já orei mais do que eu oro agora, eu já li mais a Bíblia do que eu leio agora, eu já estudei mais a palavra de Deus do que eu estudo agora. E quer saber de uma coisa? Eu não tenho medo de dizer, eu quero restaurar isso na minha vida, eu quero retomar isso na minha vida, eu quero voltar. Agora, se você tem coragem, como eu, de dizer a mesma coisa, não, eu já vivi um tempo melhor, pastor, e eu quero viver este tempo de novo, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer? Uramandala gassuri andaramandala bagai. O que você está disposto a fazer? Nós vamos louvar a Deus como indo junto com um grupo de louvor. E só quem realmente está disposto a restaurar, a ser de novo, a ter um altar como você já teve. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Em nome de Jesus. E Deus, escute o que eu vou lhe dizer. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar. Vem, mas pode vir bem cá para frente, porque eu tenho certeza que vai ficar cheinho aqui. Sabe o que eu estou disposto a fazer? Sabe o que eu estou disposto a fazer? Eu estou disposto a me rasgar por inteiro, se preciso for, e derramar tudo que há em mim. Aleluia. Tudo que há em mim. Eu quero derramar diante do altar de Deus esta manhã. Faço tudo. Mas vem. Esta é a oração. Eu mergulho na mirra ardente. Aleluia. E peço que tua presença aumente. Aleluia. Aleluia. Esta é a nossa oração. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu faço o que for preciso, só para o Senhor vir novamente sobre a minha vida. Aleluia. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
mirra ardente. Mas peço que sua presença aumente. E se eu passar Pelo Não. fogo, não morrerei na sua fumaça, de glória, eu entrarei. longe do santo dos santos. Quem conhece o Santo dos Santos? Sei mais viver. Quem já sentiu o Santo dos Santos? Sabe o que é? Quem já pisou Do santo dos santos. em outro lugar Em outro lugar. não sabe Não sabe viver. onde estiver. E onde estiver. Clamar Pela glória. a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou Do santo dos santos. em outro lugar? Não sabe viver. Onde estiver. Clamar pela glória. A glória de Deus. Só os instrumentos. Tem mais alguém que quer sair do seu lugar e vir aqui à frente? Alabasurianarabandarabahaya. Tem mais alguém que quer sair do seu lugar e vir aqui à frente? Vou te dar mais um minuto porque eu vou orar. Aleluia, isso, aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos em família nesta manhã, família, casa de Deus, aleluia. Estamos reunidos em família. Isso aqui não é lugar de se envergonhar, não. Muito pelo contrário, é lugar de nós nos lançarmos, rasgarmos o nosso coração, rasgarmos a nossa alma. Como diz o profeta Joel, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Oh, aleluia. E isso, coração, com jejum e com pranto. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu tenho certeza, Deus vai fazer. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Ora mandarabagai. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor nos reservou este momento. Eu tenho certeza que o Senhor preparou esta escola bíblica de obreiros e membros para tratar o nosso coração e a nossa alma. Oh Deus, em nome de Jesus, eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti. E como servo do Senhor eu te suplico, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, porque a nossa humanidade nos faz falhar. A nossa humanidade às vezes nos tira do centro da Tua vontade. Mas nesta manhã, Deus, nós entramos diante de Ti, Pai. Oh, aleluia. Nós entramos diante de Ti arrependidos, e suplicamos a Tua graça, suplicamos a Tua misericórdia, suplicamos o Teu poder sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Tudo que foi ministrado aqui, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração do presbítero Clemerson, aquilo que o Senhor proporcionou ao meu coração, eu tenho certeza, é para nos levar mais perto de Ti, mais perto de Ti. Que o diabo seja envergonhado nesta manhã na nossa vida. Oh, se ele acreditou que iria nos persuadir e nos escravizar, nos distanciar de Ti, sem que nós percebêssemos, ele se enganou, porque a Tua palavra nos alerta nesta manhã. A Tua palavra nos alerta nesta manhã. A Tua palavra abriu o nosso coração, abriu o nosso entendimento, abriu os nossos olhos. Por isso, Deus, eu quero Te suplicar, estamos
estamos de novo diante de ti. Estamos mais uma vez diante do altar. Abra o Santo dos Santos. Abra o Santo dos Santos, que já foi aberto no Calvário. Mais uma vez, abra o Santo dos Santos para a nossa vida. Nós queremos entrar de cabeça erguida, reconhecendo que por causa do sangue, nós somos livres, fomos comprados, lavados e remidos do sangue de Jesus. Derrame sobre nós, que nós desfrutemos de tudo que o Senhor tem para nós, que não deixemos de desfrutar, Deus, de nada que o Senhor preparou para este tempo, para a nossa vida e para o nosso coração. Nós nos rendemos, 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 nós nos rendemos a Ti. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós conhecemos o Santo dos Santos, nós conhecemos o Teu poder deste lugar, nós conhecemos a Tua glória neste lugar, e queremos mais uma vez entrar no Santo dos Santos, reconhecendo que só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Derrame a Tua glória, derrame a Tua glória agora, Senhor. Derrame a Tua glória sobre o Teu povo, os Teus filhos que vieram à frente. Deus, o Teu servo, pastor Ladissone, está aqui. Eu me coloco aqui. Nós, os obreiros, nos arrependemos e nos colocamos diante de Ti, Deus. Encha o Teu povo agora, enche o Teu povo agora. Encha o Teu povo agora. Ore candora mandala basu andarabagai. O candora mandala baixandarabagai. Nós clamamos pela Tua glória. Glória. Derrama a Tua glória. Ure mandala batu andara candora mandala bagai. Oh, nós Te exaltamos. Aleluia, 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 aleluia. Não queremos outro lugar, não queremos outro lugar. Não sabe viver Onde estiver, clama pela glória. a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou, oh, cante. Quem já pisou, Do Santo dos Santos, estamos nele de novo. no lugar. Altar restaurado. Onde estiver, E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Arabasharaganda arabasuria kenderebiasei. Ribenahai rekandio suria menekare manarabashuria. Remanaragashuria kandarabiasore menehare mania. Aramahashuria kandarabiasei manarabasuria. Uria manarabashuria kandarabiasei. Eu me rendo ao Senhor nesta noite. Aleluia, como diz o pastor Anderson, há áreas da minha vida que eu preciso restaurar. Aleluia, há áreas na sua vida que você precisa melhorar. Aleluia, há áreas em nossas vidas que nós precisamos melhorar. Aleluia. 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 Você sabe que você precisa melhorar um pouco mais. Aleluia. O bom que a palavra nos mostra os nossos problemas e defeitos.
Aleluia, nós já estamos encerrando pela parte da manhã, porque à noite pastor Anderson vai estar ministrando o encerramento. Minha família no altar de Deus. Traga a sua família. Convide os seus amigos. Aleluia, para estar aqui à noite, às 6 horas da noite estaremos aqui. Aleluia, Deus vai usar o pastor Anderson, como usou ontem presbítero Clemerson, usou hoje de manhã o presbítero Clemerson, usou ontem o pastor Anderson, hoje de manhã e à noite usará novamente o pastor Anderson. Aleluia, venha, traga a sua família para o altar. Aleluia, faça o seu culto. Aleluia. Não vai embora sem almoçar, temos almoço para todos. Mas como você aprendeu nesta manhã, não desperdice a comida. O que colocar no prato, coma. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações e comunhões do Espírito Santo seja comigo, e que Ele possa me ajudar a restaurar o meu altar, não só agora, mas para todo sempre. Que a igreja confirme dizendo: